Eu vou contar a história do dia que eu cheguei em Albany para me apresentar na Legião Estrangeira. Eu cheguei lá com essa bagagem e todo o dinheiro que eu tinha comigo era uma nota de 10 euros. Eu não tinha mais nada. Eu entrei no regimento, entreguei o passaporte, o militar que estava de serviço pegou meu passaporte e mandou eu esperar. Eu esperei por volta de 15 minutos. Depois ele me chamou para entrar na sala com toda a minha bagagem, que era essa mochila, exatamente essa mochila, e essa bagagem. No padrão militar, ele mandou eu mostrar os materiais que eu estava carregando. Então, prontamente, eu tirei os meus documentos que estavam organizados, coloquei no chão, e o resto do material eu simplesmente joguei dessa forma. Com essa bagagem eu fiz a mesma coisa. Então ali ele percebeu que eu não estava de bobeira. Ele conferiu, ele viu que eu estava com os materiais obrigatórios e depois ele mandou eu guardar todos os materiais. Prontamente, padrão militar, fiz tudo rápido. Ali ele me entregou o primeiro psicotécnico. Eu sentei na mesa, ele explicou e mandou eu começar a responder. Ele não falou um tempo, só mandou responder. Eu comecei a responder, depois de 3 minutos ele voltou ali, olhou, depois continuou fazendo as coisas deles e me deixou. Já tinha se passado 5 minutos. Eu estava ali respondendo as questões e ele ficou ali do meu lado, olhando. Quando eu terminei, ele pegou a folha, ali mesmo ele corrigiu e falou, ok. Então eu peguei meus materiais e voltei para o banco de espera. Ao chegar lá, já tinha outros voluntários. Era em torno de 4 voluntários. Ninguém estava conversando, estava todo mundo tenso. Ali naquele banco de espera, os 4 voluntários e eu, então éramos 5 no total, tinha um camarada que ele ficou no meu pelotão de formação. Vamos chamar ele de amigo esperto. Eu deixei essa boina aqui para representar ele, o amigo esperto. Então o militar reuniu aqueles voluntários que passaram pelo procedimento e conduziu para dentro do regimento. E ali, cara, eu tive o meu primeiro contato com brasileiro dentro da Legião Estrangeira. Quando nós estávamos entrando no regimento, o militar que estava com a gente mandou a gente ficar ali esperando para poder entrar no prédio, onde ele ia mostrar o nosso quarto. Então estávamos ali em pé, em frente ao prédio, e foi passando 2 militares com camuflado, e um deles perguntou se tinha brasileiro. Então me apresentei, opa, né, padrão. E aí ele olhou para mim, me viu com essa mochila e essa bagagem e riu. Riu e falou pro colega dele, que também era brasileiro. Tá vendo? O brasileiro quando vem para a Legião quer trazer tudo. Pô, sabe que não precisa de tudo isso. E começou a dar um esculacho. E eu ali, padrão, escutando. E ele não deu conselho nenhum, cara. Só foi esculacho mesmo. E rindo porque eu estava com muito material. Todo mundo sabe, é só o passaporte. Você tem que levar os materiais obrigatórios, que cabe tudo em uma mochila como essa, e o seu passaporte. Mas eu levei isso também, cara, porque aqui dentro eu tinha todas as minhas roupas e o tênis, roupas que eu sabia que eu ia precisar para a minha nova vida na Europa. Porque eu não saí do Brasil apenas para ser legionário. Eu saí do Brasil para viver na Europa. Mesmo se eu não tivesse entrado na Legião Estrangeira, eu iria continuar na Europa. Mas o militar lá experiente nem perguntou, ele só quis julgar mesmo. Ok, escutei ali aquele esculacho gratuito de leve, e ele foi embora, continuei lá. E os outros voluntários, que eram de outras nacionalidades,
óbvio, não entenderam nada, né? Que foi dito ali em português. Ok. Entramos no quarto, ali deixamos os nossos materiais e a gente foi para o Paradise. Ao chegar no Paradise, tinha lá os brasileiros, colombianos, os espanhóis, italianos. E ali eu fui no grupo dos brasileiros. Cumprimentei todo mundo, falei com todo mundo ali, apertando a mão da rapaziada. Cheguei no grupo dos brasileiros, fiquei lá. Os caras passaram a informação que o psicotécnico seria feito ainda naquele dia, no mesmo dia. Só que depois disso, deles falarem, ó, você vai fazer o psicotécnico ainda hoje. Eu falei, ah, pô, tranquilo, mas e aí, como é que é? Mas o assunto não ficou nisso, sobre psicotécnico. Os caras queriam saber de onde você veio, o que você fazia. E aí ficou aquela conversa ali chata, caraca, mano, eu quero focar, eu quero pensar no psicotécnico. Eu me afastei dos brasileiros, porque estavam falando coisas que não eram importantes. E eu fiquei afastado deles, fazendo um alongamento, me concentrando. E chegou um cara da Argélia, é amigo meu até hoje. Ele colou do meu lado, conversou em inglês, e aí ele falou que ia me ajudar. A gente se deu bem. Nós sentamos numa mesa, ele pegou uma revista, uma caneta. Lá no Paradise tem várias revistas, tem materiais lá dentro para estudar, né? Sobre a Legião Estrangeira, enfim. E nessa revista, ele começou a desenhar as questões do psicotécnico, as questões que ele lembrava, que ele tinha feito psicotécnico no dia anterior. E ele desenhava também as respostas. E eu ali, concentrado, prestando atenção no que ele estava passando para mim. Depois, cara, poucos minutos, papo de 40 minutos, chegou o militar lá no Paradise e chamou o nome daqueles voluntários que tinham chegado, né? Os outros e eu. Nós entramos na sala, é uma sala com vários computadores e em cada computador vai ter o nome de cada voluntário. Então, eu procurei o meu nome, sentei e tem aquela proteção para você não estar vendo o computador ao lado. O militar ele começou a explicar como é que funcionava o psicotécnico. Ele explicava em francês, em inglês, mas é de uma forma que você entende. E ok, começou o teste psicotécnico, eu fui respondendo e, cara, as questões que o camarada da Argélia estava me mostrando minutos antes eram realmente as questões que estavam lá no teste. Tipo, ele me explicou muito bem, que eu vi aquela questão, falei, caraca, procurava a resposta, é essa. Ia, próxima, próxima, próxima. E, cara, eu me senti bem. Quando acabou o tempo ali, eu pensei, pô, eu fui bem. Deu bom, deu bom. Depois que o teste acabou, a gente voltou para o Paradise. Lá no Paradise, fica geral falando sobre o teste. Aquela questão, você marcou qual resposta? Eu marquei essa. Pô, eu marquei aquela. E fica geral tenso. Depois chega o militar, com o resultado final. E tá geral ciente que ele vai falar o nome daqueles que não passaram no teste. E o cara começa a falar o nome, você fica ali, caraca, caraca. Teve 4 que não passaram no teste. Éramos 10 fazendo o teste, 4 não passaram. Quando o militar ele vai embora, e a gente sabe, ok, nós passamos. Ele chamou o nome só de 4. E aí, pô, nós passamos. Ali caiu a ficha, pô, passei no teste. E veio na minha direção o amigo da Argélia. Pô, me deu os parabéns, me abraçou, deu bom. E ali é um bom momento, cara, porque esse teste psicotécnico é o que mais assusta. E ok, em geral continua ali no Paradise. É um bom momento, é um momento que você conhece a história de outras pessoas, porque, tipo, passou o teste psicotécnico, agora você relaxa mais, não está tão tenso. Ali no Paradise,
a gente é chamado para fazer os exames médicos, as entrevistas, e chegou o teste físico. Estava ansioso para esse também. O teste físico começou pelo Luc Leger. Chegamos lá no espaço para fazer o Luc Leger. Geral fica tenso. E aí o Luc Leger começa. E você tá ali correndo, cara. E você vê os primeiros a desistirem, né? Cansaram, não aguentaram mais. E você tá ali correndo ainda e olha, pô, já tá fulano. Você olha pro seu lado, só tem 2, 3. E foi impressionante porque no Brasil eu treinava muita corrida, mas eu não treinava o Luc Leger. Eu só treinei o Luc Leger quando eu estava no Rio de Janeiro, na casa daquele amigo meu. A situação que eu contei no primeiro vídeo. E lá nesse treino do Luc Leger, eu estava treinando errado, porque eram 20 metros, né? E quando eu e esse amigo nós fizemos a marcação, nós fizemos mais de 20 metros. Então eu estava treinando errado e não dava dano, cara. Ok, era 20 metros, talvez a gente colocou ali 23 ou 25 metros, mas faz muita diferença isso. E durante o treino eu fazia 5, 6 palhês e eu ficava, caraca, irmão, eu tô muito ruim, o mínimo são 7. A gente falava que era o 7 na época. Tinha pessoas que falavam que eram 6, mas na minha cabeça era o 7, eu considerava o maior. E o meu amigo ficava assim, não, vai dar bom, Gel, vai dar bom, cara, você tá bem, cara. E treinava. Só depois, assim, eu acho que foi no terceiro dia que a gente percebeu, cara, olha só, isso aqui tem mais de 20 metros. Aí a ficha caiu, eu falei, caraca, irmão, então é isso. E lá quando nós fizemos a marcação correta, eu lembro que nós baixamos no celular um aplicativo que tá para você marcar ali a distância. E a gente viu lá a diferença, eu falei, pô, isso aqui, ó, pô, aqui tem 20 metros. Aí eu, pá, fiz. Foram 7 palheiros. Ok. Então, naquele momento que a gente está lá em Albany, pronto para começar o teste do Luc Leger, veio na minha cabeça aquele momento no Rio de Janeiro, treinando lá com meu amigo. Eu falei, caraca, é agora, vai dar bom, eu treinei para isso. E aí começou, né, cara? E vem, é um filme que vai passando na cabeça. Então, como eu falei, já tinha pessoas que saíram do teste. E quando eu olhei, cara, só tinha eu e outro correndo. Que é isso, irmão? Que é isso, cara? Eu tô aqui, eu vou fazer mais do que todo mundo. E eu fui, pá. E eu não alcancei a linha no tempo certo. Aí eu tive a oportunidade de tentar recuperar. E nisso que eu tentei recuperar, eu não conseguia. Aí o cara, ok, mandou eu saí. E ficou só um cara lá fazendo, que era um francês, que já tinha sido militar na França, do exército regular. Ok, ele fez, e cara, ele demorou. E aí ficou geral lá do lado de fora olhando ele, correndo sozinho. Ele fez 12. 12. Eu fiquei impressionado. Nisso aí, os outros caras ali me falaram, pô, você foi bem, você fez 9, ok? Foi só nesse momento que eu sabia que eu tinha feito 9, porque eu já tinha perdido as contas, ok? E eu fiquei feliz, falei, caraca, eu fiz 9? Nunca tinha feito 9 no Brasil, né? Me surpreendi. E o cara lá fez 12, aí acabou, caraca, maneiro, mano, maneiro, né? E aqueles que foram os primeiros a terminarem o Luc Leger foram os primeiros a começarem a barra. Então eu e esse francês, nós ficamos por último para fazer a barra. Então vou geral ali fazendo as barras. E é um momento maneiro se você está preparado. Vale a pena eu falar que no momento que nós estávamos no Paradise, os brasileiros, eles já estavam cientes que eu fui naval. Eu tinha falado, não, eu fui naval no Brasil e tal. E eles falaram assim, pô, cara, você foi naval, então você está bem fisicamente, né? Você está preparado.
E eu ficava assim, né, sem dar resposta, mas ficava tenso, porque como eu disse, eu não estava bem no Luke Leger, mas na barra eu sempre fui bom. Fui bom porque eu treinava, sempre treinei muito a barra, sempre gostei. E naquele momento que eu estava ali esperando a minha vez de fazer a barra, eu lembrava disso, né? Pô, tem a rapaziada ali e eles sabem que eu fui naval, eu tenho que representar. Claro, primeiramente por mim mesmo. Eu queria muito aquilo. E isso influencia, cara, quando você sabe que tem umas pessoas ali que falam, pô, cara, você foi naval, né? Coloca você em uma posição de responsabilidade, de você mandar bem no teste. E chegou a minha vez. Eu subi na barra, fui fazendo, e foi legal que eu vi a expressão da rapaziada, né? Fazendo ali a rapaziada, ficava meio que assim. Caraca, mano. Eu fiz, cara. Eu fiz 22. Eu pensei que tinha sido mais, mas foram só 22. Eu pensei que tinha sido mais porque a rapaziada tá com a expressão assim, tipo, caraca, mano, representou, tá muito bom. E eu lembro que eu tava fazendo, e quando eu cheguei em 15, eu parei de contar. Tava contando mentalmente, aí eu tenho certeza que eu fiz 15. Só que eu continuei no caso. Pá. E ok, quando eu desci, a rapaziada surpresa, eu falei, pô, acho que eu fiz mais 26. Que era o que eu fazia normalmente, né? É. Veio um filme na cabeça agora, cara. Aquele momento ali foi interessante. Ok. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, eu acho que eu vi 26, 20, 27, por aí, né? E aí, quando eu me aproximei dos brasileiros, eles falaram, você fez 22. Aí eu, pô, 22? Pô, tá bom, tá bom. Tá bom, fiquei feliz, fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo, um pouco ali, eu falei, pô, eu poderia ter forçado mais, eu sabia. Porque eu vou contar um bizu da barra, cara. Se você consegue fazer barra bem, você não vai ficar se humilhando. Você, pô, fez 20. Você não vai se humilhar para fazer 21, 22. Não, cara. Desce no padrão. Então foi isso que aconteceu comigo também. Eu já tinha feito mais de 15, eu tinha certeza. E eu poderia continuar. Só que eu ia ter que me humilhar um pouco, né? Que é você tá forçando bem ali. Eu falei, ah, vou descer aqui. Já fiz 26. Olha só, esse momento aqui, cara, eu tô contando porque eu tô enxergando agora aqui na minha frente, tá ligado? Eu falei, ah, não vou me humilhar não, já fiz aqui, eu acho que uns 26, pá, larguei. Aí depois os caras falaram, não, você fez 22. Os caras ficaram ali felizes, né, surpresos também, mas eu esperava que tinha sido mais. Mas, né, eu não quis forçar muito também. Ok. O francês, ele fez, deixa eu ver aqui, tá? Se eu não me engano, ele fez 18 barras. Então, o francês e eu, nós fomos os melhores ali naquele teste físico. Ele foi o melhor no Luke Leger, eu fui o segundo. Na barra eu fui o melhor, ele foi o segundo. Dessa forma. E aí geral volta para o Paradise. Lá está o meu amigo, da Argélia. Eu desde o início chamava ele de Ragnar. Coloquei o nome de Ragnar nele. Né, da série, enfim. Ficamos lá, os caras, né, já dão uma atenção diferente pra você, quando vê que você tá bem fisicamente, porque o físico conta bastante lá, cara, na Legião Estrangeira. Então a rapaziada ali me olhava diferente já. Caraca, mano, você é bom nisso. E cara, esse vídeo aqui não tem roteiro não. Eu sentei, a câmera tá aí ligada, eu tô contando pra vocês o que eu lembro, o que eu estou sentindo. E como eu disse, é um filme que vai passando na cabeça, cara. Eu vou pular aqui, né? Desculpa. Tem ali um momento das entrevistas, né? Eu vou contar alguns momentos das entrevistas. Na entrevista motivacional, eu fui bem, porque eu fui verdadeiro, eu fui sincero. Eu falei a verdade quando o militar me perguntou. Quando ele me perguntou por que eu queria ser legionário,
Eu falei para ele que eu queria morar na Europa. E, por já ter sido militar no Brasil durante 6 anos, a Legião Estrangeira era perfeita para mim. E aí ele perguntou para mim, quanto tempo você pretende ficar na Legião? Eu falei, o máximo que puder, até me aposentar. Aí ele riu. Ele riu e falou, boa sorte para você. E durante a conversa eu falei para ele que meu pai foi militar no Brasil durante 30 anos, se aposentou como militar. E depois eu me tornei militar, fuzileiro naval, como meu pai foi também. E ali eu senti que ele gostou disso. Ele viu sinceridade em mim e ele começou a ligar os pontos. Quando eu falava para ele que eu queria ficar na Legião Estrangeira o máximo que puder até me aposentar, e o meu pai se aposentou como militar, ele viu ali uma conexão nisso. Teve um momento também que ele perguntou, mas por que você saiu do fuzileiro para a Legião Estrangeira? É uma conversa que ele vai e volta, tá, senhores? E eu falei para ele, quando eu estava no meu quartel de fuzileiro, os outros fuzileiros falavam sobre a Legião Estrangeira. E eu estava percebendo que todos os militares bons do meu quartel estavam saindo para virar legionário. Ele falou, você conhece algum legionário? Eu falei, sim, conheço. Ele era fuzileiro comigo lá no meu quartel. Qual é o nome dele? Eu falei o nome. Então, essa informação foi verdadeira e fazia sentido, ele entendeu aquilo. E quando eu disse a ele que os bons militares do meu quartel viraram legionários, aquilo dali mostrou que eu tinha um respeito, uma admiração e que eu estava buscando andar com os bons. Tá entendendo? Eu senti que a conversa foi boa com ele, porque eu fui sincero, cara. Ele me entregou uma folha, nessa folha tem que colocar as informações, nome, e lá embaixo tem ali talvez de 9 a 10 linhas para você escrever por que você quer ser legionário. E eu lembro que eu escrevi para seguir carreira militar. Eu escrevi só isso, cara. Um espaço enorme para você escrever, eu escrevi só isso. Eu entreguei a folha a ele, ele olhou e me deixou sair da sala. Eu saí da sala, confiante, falei, foi bom, ok. Na entrevista da Gestapo, a famosa entrevista, começa naquele padrão que eu já falei. Começa lá em cima, a pressão lá em cima, pá, e depois vai diminuindo, né? Então, quando eu cheguei lá, ficar no corredor esperando a sua vez de entrar na sala para ser entrevistado, o militar chamou meu nome, era um sargento. Eu entrei na sala, ele começou a questionar. Você usa drogas? Falei, não, senhor. Padrão militar. Você usa ou não usa? Fala a verdade. Porque vamos fazer o teste. Se der positivo, não quero nem olhar para tua cara. Tu só vai embora. Falei, sim, senhor. Né? Sim, senhor, que nós faremos o teste. E o cara fica daquela pressão lá em cima, só que cabeça de gelo. Já estava acostumado com isso. E ali lá vai, né? Faz o teste. Ele vê o resultado negativo. A gente volta para a sala, senta, né? Ele senta lá na mesa dele, com o computador, eu sento na frente. E ali tem um bizu também, cara, que é você sentar correto, colocando a mão ali para ele ver, pá. E ele começa a fazer perguntas e vai respondendo. Na minha conversa com ele, ele falou sobre a minha mala, não, os meus documentos, desculpa, porque os documentos vai para as entrevistas. Você vai dar entrevista com o psicólogo, tem lá os documentos que você levou. Na motivacional, a mesma coisa. Se você levou só o seu passaporte, então terá só o seu passaporte lá, como dossiê. Como eu tinha levado todos os meus documentos nessa entrevista, que é a mais importante, todas são importantes, mas que é ali a mais
famosa. O cara começou a perguntar por que eu estava com todos os documentos, só precisava do passaporte. Eu falei, eu vim para ficar, senhor. Ele, para ficar como assim? Na Legião Estrangeira. E se você não passar? Eu vou dar um jeito, mas eu não volto para o Brasil. Sinceridade, verdade. Não, é bizu falar isso? Normalmente não, porque aí mostra que você tá disposto a infligir uma lei, de ficar ilegalmente, né, no país. Mas eu estava apostando na verdade, cara, eu não tenho o que esconder. Ali, você sente na expressão, na postura do cara, o cara já mudou, aquela que ele começou lá em cima, já diminuiu, cara. E ali a gente vai continuando. E é por isso que eu falo, se você tem documentos, certificados, diplomas, você leva, cara, leva. Porque tu não vai levar, não leva, senão eles vão rasgar. Não rasgaram meus documentos importantes, rasgaram alguns documentos lá que não tinha nada com nada. Todos os meus certificados, diplomas, tudo que eu levei de importante está comigo até hoje. Ok. Nisso a entrevista começou a seguir o norte dos meus documentos. Então estava lá, certificado da missão na ONU, da missão da ONU do Haiti. Você fez missão no Haiti pela ONU? Eu falei, sim, senhor. Como é que foi? Contei como é que foi. 6 meses e tal. Tinha outras missões, ele olhava. E aí ele começou a perguntar das minhas tatuagens, porque no computador dele tinha lá as fotos das tatuagens, né? Porque durante o processo tem um momento ali que você fica lá só de cueca e o cara começa a tirar foto do seu corpo, cicatrizes, tatuagens. E eu falava para ele significados de tudo. E a conversa foi muito boa, cara, porque eu estava sendo sincero, entendeu? E eu tenho certeza que aqueles documentos que eu levei me ajudou muito. E olha só, eu tinha levado também um pendrive que tem várias fotos minhas, né, da época de militar, tudo, várias coisas. E aí ele perguntou, o que tem nesse pendrive? Eu falei, fotos disso, daquilo, daquilo. Ele, cara, eu não vou colocar esse pendrive no meu computador porque eu não sei se tem vírus aí dentro, alguma coisa. Aí ele nem olhou o que estava no pendrive. Naquele momento ali, né? Ok. E aí, cara, o meu celular estava lá também, ele pediu as informações do meu celular, as senhas, né? Das redes sociais. Falei, da rede social, não lembro minha senha, mas é só abrir o celular que tá aberta a rede social no meu celular. E era verdade, quem que lembra a senha das redes sociais, cara? Tá lá aberto o tempo todo. Ele, ok, né? E ali ele não abriu meu celular. Na minha frente ele não abriu, ok. E a conversa foi positiva, foi uma conversa boa, eu gostei. E ele começou a falar dos planos dele. Ele falou que já tinha 18 anos na Legião Estrangeira e que o plano dele era se mudar para o Canadá com a família. Então a conversa foi fluindo, seguindo o norte ali dos meus documentos. Ele perguntava, então teve informações sobre a época de escola, né? Quando terminou ali a escolaridade, eu não lembrava de quando eu saí do ensino médio, essas coisas. Eu, eu não lembro, eu posso olhar no documento? E eu tava com tudo lá, ele me entregou o meu documento escolar, eu olhei lá, anotei. E foi maneiro. Isso me ajudou muito, cara. Então sempre que as pessoas me perguntam que documento eu tenho que levar, leve o documento que você tem, cara. Isso me ajudou muito. Recapitulando, na entrevista, cara, esse sargento, né, brasileiro, ele começou a falar ali da vida dele. Ele começou a falar, tipo, cara, o meu plano é morar no Canadá. Aqui na França é bom, mas lá no Canadá é melhor. Eu já estou há 18 anos aqui na Legião Estrangeira, então vou para a reserva e quero mudar para o Canadá com a minha família. Tem a região lá que fala francês e eu conhecia. Então conversamos sobre isso mais rapidamente. E durante essa conversa, eu falei, caraca, como é? Né? O cara tá me manobrando, né? O cara tá me deixando à vontade aqui. Aí eu continuei conversando, respondendo as perguntas, dando atenção para o que ele estava falando.
Mas não me deixei levar, eu estava concentrado. E teve um momento que ele falou assim: Você tá triste? Falei: Não, senhor, eu tô concentrado. Falei, bom. Tá ligado, mano? A conversa foi muito padrão e respostas curtas. Quando a resposta tem que ser longa, você vai sentir no tom da conversa. Quando você tem coisas para falar a mais, você vai falar. Quando não tem, é só sim, senhor, não, senhor. E a entrevista acabou, ele mandou eu sair da sala. Eu saí da sala, padrão. E ali naquele momento, eu era civil, voluntário ainda, não é um militar. Mas quando ele mandou eu sair da sala, eu fiquei na posição de sentido, levantei a cabeça e saí, tá ligado? E cara, agora eu vou pular para o dia que da resposta da comissão. É uma, é uma quinta-feira. Sempre acontece em uma quinta-feira. Então a rapaziada ali no Paradise, né, cara? Tá ali os voluntários no Paradise, do lado tá a rapaziada ali que é Blue, do outro lado lá tá a rapaziada que é Rouge, tá? E ok, o convívio é esse. Acontece coisas ali nesse procedimento, nessa etapa, né, do processo de seletivo. Mas não vem ao caso contar agora, enfim. Então chegou o dia da comissão. Fica geral, é hoje, é hoje. Eles vão falar aí quem passou, quem não passou. E ok, né, mano? Aí vai. Aí toca a sirene, todo mundo vai correndo lá pro pátio para receber o resultado final. E geral ali se cumprimenta, né? Caraca, boa sorte, boa sorte. E vai. Eu tava lá, irmão. Senhores, eu tenho que contar algo para vocês. Ah, nesse tempo lá no Paradise, tinha dois brasileiros. Eles sabiam de tudo, cara. Tudo que ia acontecer, eles estavam cientes, cara. Eles falavam assim, ó, vai acontecer essa entrevista, ela é para isso, depois tem essa outra que acontece isso, nesse exame é isso. Os caras tinham moedas em euros, porque eles estavam cientes que tem uma máquina de café lá, uma máquina de café, né, chá, você coloca ali na máquina a moedinha. E os caras estavam bisurados de tudo, irmão. Os caras sabiam os processos, as etapas, né? Várias informações. Eu ficava assim, como é que tu sabe, mano? Ele, não, é porque fulano de tal me ajudou. E eu, caraca, irmão. E isso me motivou para fazer o que eu estou fazendo agora, que é contar a vocês. Esse vídeo aqui, ó, é uma história minha. Como é que foi a minha, a minha fase, a minha etapa ali em Albany. Mas tem vários vídeos aí no canal que eu conto como que é o psicotécnico, mostro questões do psicotécnico. Tem várias lives com outras pessoas, essas pessoas falam ali o que acontece, como é que foi. E sabe por que isso, cara? Quando eu fui me apresentar na Legião Estrangeira, eu procurei informações também. Só que as pessoas não falavam. Os amigos fuzileiros que estavam na Legião Estrangeira falavam assim, pô, cara, é dessa forma. Falava só o básico e depois completava. Mas só você indo mesmo pra ver, cara. Tu tem que ir e tal. Lá tu vai saber. E tipo, aí quando eu cheguei lá não tinha essas informações. Por outro lado, né, tinha lá dois brasileiros lá, pô, safos, pô, cheio de informações. E ok, né? Tinha que falar isso aí. Então, chegamos lá no pátio, aí vem os militares, pá, os oficiais ficam ali na parte de cima, né, da escadaria, e nós lá embaixo. E não estou entendendo nada. Os caras começam a falar pra caramba. Aí depois começa a falar alguns nomes. E esses nomes, os nomes que foram ali citados, saem de formatura e corre para ficar do outro lado. Aí começa a falar o nome, pá, pá. E eu olho e eu não sei. Aqueles caras, eles passaram ou eles foram reprovados? Eu não entendi, cara. Aí tava falando o nome dos caras.
Eu olhava assim pro cara, falei, pô, mano, eu nem sei se aquele cara é bom ou ruim, então eu nem sei se ele passou ou não passou. Aí chamou meu nome, eu, coração a mil, eu só fui. Cheguei lá, fiquei lá em pé. Eu tava lá sem saber se eu tinha passado ou não. Cara, que momento ruim, cara. O que é que tá acontecendo? Porque eu tô desse lado, né, mano? Aí vai chegando outras pessoas, aí vai outro brasileiro pra lá. E aí vem o amigo, Ragnar, da Argélia. Aí ele também vai pra esse lado. Aí ele fez o sinal assim de positivo, né? Eu tava do lado esquerdo dele, então ele com a mão esquerda ele fez o legal. Aí ele confirmou novamente, né? Ali eu entendi, passei. Aí eu olhava assim pro lado, né? Aí eu pronto. Eu cruzei olhares ali com outro brasileiro. E aí ele confirmou também, ele. Aí eu, caraca, irmão. Aí eu percebi, a ficha caiu, beleza, passamos. Só que mesmo assim você fica tenso. Eu falei, e se os caras estiverem errados, né? Enfim. Aí aqueles que não passaram, mano, os caras começam, né, a entrar ali no prédio para pegar ali os materiais deles. Aí tinha um brasileiro lá que começou a falar que era, isso aqui é golpe, tem peixada, isso aqui não é justo. Porque tinha um camarada lá, outro brasileiro também, que ele não estava bem fisicamente e tal, e mesmo assim ele passou. E esse outro não passou, então ele ficou ali, né, não ficou feliz com isso. Então ali eu falei, pronto, então eu tô nesse grupo aqui, é esse. É um grupo que passa. Opa! Senhores, o banco quebrou aqui, cara. Olha só. Alles good, baby. Alles good. Vou continuar aqui. Beleza. Ok, passamos. E aí nós que passamos, veio um militar, já com aquela pressão, manda a gente ficar, né, virado para tal posição, aí ele começa, nos conduziu ali para pegar os materiais, a roupa. É nisso. Então, aconteceu ali o resultado, né? Chamaram a gente que passamos. Aí depois disso nós caminhamos para receber os uniformes militares, materiais. Então você não tem nem tempo ali de comemorar. Então eu lembro que nós estávamos andando em direção ao paiol para receber os materiais. E ali foi um momento que eu me emocionei. Falei, caraca, deu certo, mano. Cheguei aqui com 10 euros, deu certo, pá. E aquele amigo esperto, lembram dele que eu falei lá no início, que ele se apresentou no mesmo dia que eu, que isso aqui está representando ele? O espertinho. Ele passou também, ok. O Ragnar passou. E aí, eu acho que nós éramos 10 brasileiros, 10 ou 11 brasileiros. E 6 foram aprovados, né? 6. Ok. E lá recebendo material, capacete, né? Calça, boot. E vai recebendo material, fica ali feliz, fica um tempo lá, cara. Fica horas lá recebendo os materiais, tirando medida, braço, né? Pro uniforme também. E ok, senhores. Esse aí foi o momento, né? Que nós passamos. Nós, porque eu tô lembrando agora do Ragnar, tô lembrando dos outros brasileiros, dos colombianos. Foi maneiro. E eu posso contar como é que foi o momento de Ruge. Como é que foi o momento de Ruge? Que eu contei, eu cheguei em Albany como voluntário, fez os testes, né, passou no psicotécnico, nas entrevistas, e ali chega o dia que você, né, você tá ciente, ok, agora eu sou Blue, né, você vira Blue, aí como Blue faz algumas etapas também, faz faxina, aí acontece a comissão, aconteceu a comissão, você passou na comissão, você virou Ruge,
Aí como Ruge, você já usa ali o camuflado, né, cara? Você assina documentos que você não sabe nem o que é, mas é documentos bancários, planos, né? Vai assinando vai recebendo dicionários, dicionário de português para francês, vai recebendo ali materiais, um caderno com as canções da Legião Estrangeira, recebe o código de honra da Legião Estrangeira. Então eu sei que eu preciso fazer de outro vídeo, desculpa, eu preciso fazer outro vídeo que fale essas informações. Como é que é? Você virou Ruge, aí como Ruge já tem uma cobrança maior. Você tem que saber o código de honra, tá? Ok. Mas agora eu vou contar para vocês a história do meu amigo espertinho. Essa história já aconteceu quando já estávamos formados. Já estava ali com, sei lá, um ano e pouco na Legião Estrangeira. E esse amigo esperto, ele estava no segundo rap. E já tinha mais de um ano de Legião Estrangeira, porque eu estava de férias, ok? Então vou contar esse cenário. Então agora não estou mais falando sobre o processo seletivo, não estou falando também do curso de formação em Castelmandarim. Essas coisas eu vou falar em outro vídeo. Parei outro vídeo para falar a etapa de Ruge, o que o Ruge faz, como é que é a rotina de Ruge. E vou falar também ali a formação de legionário que acontece em Castelmandarim, ok? Mas para concluir a história que eu falei para vocês, o amigo espertinho da Legião Estrangeira, que ele se apresentou no mesmo dia. Nos apresentamos no mesmo dia, né? Só que aí eu fui para um regimento de infantaria lá no sul da França, no Segundo Rei, e esse amigo ele foi para o Segundo Rep. E aí o cenário é o seguinte, cara, eu estava de férias na Espanha, então nós já tínhamos mais de um ano de Legião Estrangeira, ele lá no Segundo Rep, eu no Segundo Rei, e ele me escreve me pedindo 150 euros emprestado. E eu pergunto por quê. Ele, não, eu tô de férias também, e o meu dinheiro acabou aqui, mas semana que vem é o salário, né? Aí eu te devolvo. E, pô, ele sempre foi um bom amigo, cara, porque como nós nos apresentamos no mesmo dia lá em Albany, passamos toda a etapa seletiva, formatura, né? Tudo junto. Nos separamos ali quando ele foi para um regimento e eu para o outro, só que tínhamos o contato, né, cara? E quando ele me pediu 150, eu falei, pô, tranquilo, pá, eu te mando aqui. Ele, pô, tem como ser 200? Aí eu, cara, olha só, o pagamento na próxima semana tu vai pagar, pá. Ele, mandei 200, transferi para ele. E ok, continuei de férias, pá. E aí voltei para a França, voltei para o regimento. E esse camarada não mandava mais mensagens. Aí eu entrei em contato com ele e ele não respondeu. Aí a ficha caiu, eu falei, caraca, irmão, os caras desertam quando estão de férias. Foi aí que eu percebi. Ele desertou da Legião Estrangeira. É por isso que ele não está respondendo. E aí tentei novamente falar com ele, zero resposta. Aí falei com os outros caras lá do regimento dele, do Segundo Rep. Aí os caras falaram, olha só, as férias já acabaram, ele não voltou, cara, ele desertou. Aí eu contei a situação. Pô, eu emprestei 200 euros a ele. Aí os caras falaram, ele pediu dinheiro emprestado para geral. Ele pediu dinheiro emprestado para geral e desertou. Ele saiu. Ninguém tem contato com ele. Ele planejou isso. Aí eu, caraca, irmão. Fiquei triste. Triste por ele, porque, cara, o país dele tá nessa situação. Ele é de lá, da Ucrânia. E, cara, se ele tivesse falado, eu vou voltar, pô, tem como me ajudar, mano, eu tenho certeza que outros, e eu também, iria ajudá-lo, cara. Mas ele preferiu dar esse golpe em todo mundo ali que ele conhecia, pedindo dinheiro emprestado para depois ir embora. E ele perde o contato de geral, cara. Ninguém vive sozinho. Beleza, talvez ele quis cortar a ligação com o geral da Legião Estrangeira.
Mas, pô, dessa forma... Então teve ali, nós encontramos papo de 8 legionários que foram lesados por ele, né? Que emprestaram dinheiro para esse amigo esperto. Por isso, o nome dele é esse aí, amigo esperto, o espertinho. Pô, o cara deu mole, né, mano? Espero que ele se dê bem lá no país dele, que ele consiga um rumo diferente, né? Que faça ele feliz e tal, pá. Mas enfim, o golpe foi esse. Isso fica como um alerta para vocês. Eu contei porque quando eu lembro do dia que eu cheguei lá em Albany para me apresentar, eu lembro dele também, que estava lá comigo e passamos todo o processo seletivo, formatura juntos, mas esse nosso contato terminou dessa forma, com esse golpe. Então fica um alerta para vocês também. Não empreste dinheiro. Na Legião Estrangeira, isso acontece com frequência. Mas, como eu falei, eu já estava lá com 1 ano e pouco e dei esse mole. Vi várias pessoas lá emprestando dinheiro e não recebendo, pessoas desertando e levando materiais dos camaradas. E aí eu ficava assim, caraca, mano, tantos golpes acontecem aqui dentro, né? Até que um aconteceu comigo. E foi isso. O alerta é esse. A minha história é essa. Pulei algumas etapas, né? Foi um pouco de resumo também, senão o vídeo ficaria mais longo do que esse. Porém, como eu disse, farei outro vídeo para falar o momento ali que eu passei como Ruge, o que acontece como Ruge, e depois um outro vídeo sobre a formação em Castel Mandari. Safo? Tamo junto, rapaziada. Até mais.